Ontem, cerca de 156 milhões de brasileiros foram às urnas para exercer o direito ao voto e eleger os nomes que estarão à frente do nosso país pelos próximos anos. E a disputa presidencial vai ser decidida no segundo turno. Em 14 estados e no Distrito Federal, governadores foram eleitos já no primeiro turno. Também já temos os nomes dos novos senadores e deputados estaduais e federais. Para a gente analisar mais a fundo os resultados das eleições, está aqui com a gente no estúdio Paulo Roberto Leal, que é cientista político. Seja muito bem-vindo, Paulo. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. A gente começa já fazendo uma análise das estatísticas, né, durante esse processo do primeiro turno. Paulo, a gente viu que o Bolsonaro esteve à frente até 60% das apurações e no decorrer, né, adiante, Lula passou para primeiro lugar. Por que isso se deu? É porque os estados apuram em velocidades distintas. Estados em que o Bolsonaro teve melhor desempenho apuraram mais rápido, o que significa que quando chegaram os votos, sobretudo do Nordeste, onde o Lula construiu sua principal vantagem, havia já transcorrido um período grande de tempo de apuração. Ou seja, só depois de 2 horas é que os votos de alguns estados do Nordeste em que o Lula teve grande desempenho chegaram. Foi quando efetivamente se deu a virada da chegada do Lula à primeira posição comparativamente ao Bolsonaro. E a partir disso, né, várias críticas foram feitas às pesquisas, né, que davam Lula como oscilação entre 48% e 52%, foi mais ou menos próximo do que a gente teve, enquanto o Bolsonaro oscilava entre 34% e 38%, que já é uma diferença bem maior, né? Qual que é a sua análise diante disso aí, né? O que pode ter levado a essa discrepância tão grande de resultados? A primeira observação é que pesquisa não faz prognóstico. Pesquisa indica o quadro do momento em que é feita. É possível, mesmo que seja só uma hipótese até o momento, que tenha havido uma migração de votos do Ciro em direção ao Bolsonaro nos dias e nos momentos finais da campanha. Isso se dá como hipótese exatamente porque a pesquisa Datafolha, que foi aquela com maior corpus, entrevistou 12 mil pessoas, ela apontava 50% para o Lula, portanto entre 52 e 48, bateu 48, e errou no Bolsonaro e no Ciro. No Bolsonaro jogando para menos, no Ciro jogando para mais. É plausível que uma parcela de votos do Ciro tenha se transferido para o Bolsonaro, à medida em que o Ciro, ao longo das últimas semanas, fez um discurso já bastante crítico ao PT e talvez nos seus índices de apoio houvesse já uma quantidade razoável de eleitores antipetistas que votaram útil no Bolsonaro. Essa é uma hipótese a ser avaliada, mas a intensidade do erro de todas as principais pesquisas se deu sobretudo nesses 2 candidatos e não nos outros. Nos outros, há ali uma certa proximidade com o que as pesquisas apontavam e o que as urnas abertas indicaram. Então, Paulo, considerando que as campanhas acabam sendo feitas até, né, ali à beira da eleição, pode representar, então, essa mudança de ideia? Pode. Ou seja, é possível que haja movimentos nas últimas horas, ao longo do dia. Há ali uma expressão, no caso dessas eleições, que é uma redução significativa, por exemplo, dos votos nulos e brancos, comparativamente às eleições de 2018. A indicar que numa eleição com nomes já tão conhecidos, há também uma certa fidelidade de uma base eleitoral maior que ajuda a entender que esses movimentos talvez sejam mais localizados do que foram em 2018, em que muitos casos aconteceram em muitos estados de viradas inesperadas. Esse ano foi menos. E também na eleição presidencial ela foi razoavelmente estável, só com esse movimento de último momento em direção ao Bolsonaro, que acabou a eleição com perto de 43% dos votos, quando das principais pesquisas ele parecia com 36%, 37%. Você acha que o PT talvez tenha subestimado o bolsonarismo ou talvez a força da extrema-direita? Como é que dá para analisar isso daí? Me parece que em 2018 muitos analistas apontavam aquele crescimento do Bolsonaro e de nomes ligados ao que a gente chamaria de extrema-direita como um ponto fora da curva, como um ato excepcional em função do contexto da Lava Jato, da crise institucional, da visão negativa da política. Isso me parece sepultado com o resultado de ontem. Ou seja, houve uma consistente onda conservadora que faz o próximo Congresso ser mais direitista do que foi o anterior, que já era muito. E que o Bolsonaro tornou-se um candidato de novo competitivo no segundo turno, quando parecia não ser, segundo as principais pesquisas. Portanto, não me parece que seja algo de curto prazo. Qualquer que seja o resultado dessa eleição, mesmo uma eventual vitória de Lula, me parece haver nestes dados de ontem a sugestão de que o bolsonarismo é uma força política que veio para ficar, mesmo que possa não vencer essa eleição.
Paulo, considerando essas indicações eleitas no Congresso, né, como você acabou de falar, tem o Nicolas, né, que foi o deputado mais votado. Sim. Isso realmente representa uma força do Bolsonaro? Sim, e algo similar acontece em outros estados. Sim. Se você pegar os mais votados em São Paulo, com exceção do Boulos, que é o primeiro, todos os principais que o seguem são do campo da direita. O mesmo se dá em vários outros estados da federação, e no Senado houve uma eleição de nomes muito conservadores. Hamilton Mourão, no Rio Grande do Sul, Damares Alves, no Distrito Federal. Portanto, ali uma indicação de um movimento que talvez seja de realinhamento do eleitorado, que vem se dando desde 2018, mas que não era uma onda passageira. Sim. Que teria sido superada, como muita gente imaginava que aconteceria. E aí um perfil vai sendo traçado. É isso. Talvez haja, de fato, um realinhamento de uma parcela grande do eleitorado com uma adesão a esse projeto político que se expressa no bolsonarismo. E foram 14 senadores eleitos apoiados por Bolsonaro, enquanto o Lula puxou 8, né? A gente pensando aí numa possível eleição do Lula, quão difícil vai ser governar o país nesse cenário? Certamente vai se demandar do Lula, se eleito, um esforço maior até do que aquele que ele teve em 2002, em que também a maior parte do Congresso não era próxima a ele. Me parece que, inevitavelmente, num cenário de governo Lula, ele vai ser compelido a buscar negociações com forças políticas que não o apoiaram, sob pena de não garantir governabilidade mínima. E repito, o Congresso que emergiu das urnas ontem é ainda mais direitista do que o atual, que já é muito. Portanto, é um cenário em que muito esforço de argumentação, de aliança, de formação de base de governo vai ser requerida da possibilidade de um governo Lula. E no caso de um governo Bolsonaro, exatamente o contrário. Parece uma continuidade do governo Bolsonaro encontrará um Congresso mais próximo do que o atual, que já lhe deu grandes possibilidades competitivas, sobretudo na Câmara. Agora a situação do Bolsonaro fica mais confortável também no Senado. Então agora vamos dar uma olhadinha, Paulo, no arte, em que a gente consegue saber os eleitos por partido, até para a gente conseguir ter esse retrato, né, de uma forma ainda mais fiel. Essa é a arte dos ex-ministros que foram eleitos. Nós já temos a dos eleitos por partido, pessoal, da produção? Então, de qualquer forma, vamos seguir aqui com os ex-ministros, né, do Bolsonaro eleitos. A gente tem ali Damares Alves, 44,98%, Marcos Pontes, 49,91%, Tereza Cristina, 60,85%, Rogério Marinho, 41,76%, Sérgio Moro, 33,50%, Ricardo Salles, 2,70% e Eduardo Pazuello, 2,37%. O que a gente consegue tirar desse grupo aí, Paulo? Talvez o resultado mais surpreendente desses todos seja o Marcos Pontes. Todas as principais pesquisas apontavam uma vantagem do Márcio França, que era o candidato do campo da centro-esquerda em São Paulo, até as vésperas. Portanto, houve ali um movimento de migração de talvez um voto de direita que pensou em ir para Janaína Pascoal e migrou na reta final para o Marcos Pontes como os candidatos do Bolsonaro e da direita. O mesmo se dá em outros casos, ou seja, a eleição do Distrito Federal era entre duas aliadas do governo Bolsonaro. Me parece que a Damares é mais representativa de uma perspectiva muito ideológica da extrema-direita. Teve um grande apoio da comunidade evangélica, que é uma comunidade poderosa do ponto de vista eleitoral no país inteiro e também no Distrito Federal. Portanto, há ali explicitações deste movimento de realinhamento do eleitorado que se manifestam nessas escolhas e nessas votações. E alguns dados bastante significativos. O Eduardo Pazuello saiu, ao longo de sua condução como ministro da Saúde, muito criticado por conta dos resultados pífios que o Brasil teve no combate à pandemia, enfim, das questões todas relativas à demora na compra da vacina, e ainda assim teve uma votação expressivíssima, o que significa que há ali, de fato, um realinhamento do eleitorado que se manifesta no bolsonarismo como algo que, como disse, perdurará, creio, independentemente do que aconteça no segundo turno dessas eleições presidenciais. Paulo Roberto, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente continua analisando aí os resultados das eleições, do primeiro turno das eleições que aconteceu ontem. Então você aí de casa, continue com a gente, que o intervalo é um minutinho só e a gente já volta. Estamos de volta com Manhã Diversa, agora são 10 horas e 14 minutos e nós estamos hoje conversando sobre os resultados das eleições, o primeiro turno das eleições de ontem, com o Paulo Roberto Leal, que é cientista político, já está aqui com a gente no estúdio. E no bloco anterior a gente estava conversando um pouco sobre os resultados, né, dos deputados escolhidos, que teve uma grande força aí dos bolsonaristas da extrema-direita, né? E a gente vai chamar agora para a gente dar uma olhadinha nos
né, nos eleitos por partido, para a gente poder analisar esses resultados, ter uma noção aí da quantidade de eleitos por cada partido e também talvez esclarecer um pouco, né, para o pessoal que talvez não se lembra muito bem, né, como que isso é feito, né, porque essas eleições, elas não definem necessariamente os mais votados, mas assim, os mais votados, né, os partidos mais votados, né, o que dá para a gente analisar aí desses resultados? Eu acho que há uma óbvia tendência de refluxo da direita tradicional, ou seja, a centro-direita que contemporizou as posições políticas da direita em negociações, um social-liberalismo, talvez o PSDB seja o principal representante disso, sai enfraquecido e cresce o centrão, cresce o conjunto de partidos que hoje apoia o governo Bolsonaro, sobretudo o partido do qual o Bolsonaro foi, que é o PL, que passa a ser a maior bancada. Mas isso implica exatamente um movimento de mudança da guarda da direita brasileira, que se expressa também nas eleições majoritárias com a perda de São Paulo, do governo de São Paulo, que desde 94 estava nas mãos do PSDB. Portanto, o que a gente vê no Congresso talvez sinalize exatamente essa diminuição do peso proporcional de partidos tradicionais da centro-direita, o PSDB, que se tornou um partido de centro-direita ao longo dos últimos anos, é quem mais perde, e um crescimento dos partidos alinhados ao bolsonarismo, ou pelo menos com aliança com o bolsonarismo, que se expressa aqui numa folgada maioria do centrão na Câmara dos Deputados. E isso como retrato, então, de um movimento político que se confirma, né? Exato. Assim que a tendência é se confirmar. É verdade que num cenário de governo Lula, nem todos esses 235 deputados do Centrão são necessariamente bolsonaristas. O Centrão tem uma longa história de pragmatismo que implica que, muito provavelmente, setores expressivos desses partidos tenderiam a conversar com Lula se Lula vencesse também. Mas há uma indicação clara de que há uma mudança de guarda, ou seja, se durante os anos 90, os anos 2000, o principal contendor com a esquerda, o principal adversário da esquerda no campo da direita foi o PSDB, ele perdeu essa condição em 2018, não a recuperou agora e perdeu seu principal bastião, que é o governo de São Paulo. Sim, e aí vai perdendo força, né? Agora, Paulo, vamos dar uma olhadinha numa arte também que mostra os presidentes, governador, senador. Vamos dar uma olhadinha que a gente consegue também trabalhar em cima disso e conseguir traçar, né, esse novo movimento. Presidente, a gente tem ali Lula com 48,43%, Jair Bolsonaro 43,20%, Simone Tebet 4,16% e Ciro Gomes 3,04%. Daí o que a gente consegue tirar, Paulo? Você tem uma vantagem de 6 milhões de votos que está longe de ser desprezível. Sim. São 6 milhões de votos. Mas há uma vantagem menor do que a expectativa indicada por todas as principais pesquisas. Ou seja, a vantagem ela não é suficientemente confortável para que a gente dê a eleição como decidida. É verdade que nunca tivemos, em todos os segundos turnos realizados desde 89, nenhuma virada no segundo turno. Mas também nunca tivemos uma eleição em que essa distância foi tão reduzida. Portanto, me parece que, do ponto de vista da estratégia da candidatura Lula, é garantir o comparecimento e o retorno dos votos que já foram dados e garantir uma parcela significativa dos eleitores de Tebet e de Ciro. Se o Lula repetir os votos que teve no primeiro turno, basta ele conquistar 30% dos votos de Tebet e Ciro para liquidar a fatura. O bolsonarismo tem, ao contrário, que tirar votos de Lula, tentar converter votos que foram dados no Lula no primeiro turno para ele ou para o nulo e crescer um pouco mais do que este valor do Lula nos votos de Ciro e Tebet. Portanto, me parece que é esse o conjunto das posições das peças do tabuleiro. Em que realmente cada voto ali vai ter um grande valor. Essa certamente será uma das eleições mais renhidas e mais disputadas que nós já tivemos em segundo turno, talvez mais até do que a de 2014, que até o momento foi a mais disputada que tivemos. A gente vai ver daqui a pouquinho a arte dos governadores, mas por enquanto vamos dar uma olhadinha no resultado dos senadores. Coloca no telão aí pra gente, produção. Temos aí. Isso, senador Cleitinho Azevedo 93,35%, Romário 29,05%, Marcos Pontes, que foi até o que você comentou, né, como uma revelação, 49,91%, Paulo. Novamente, em alguns casos, há fenômenos conjunturais. Por exemplo, Romário se beneficiou fortemente da divisão da esquerda na disputa para o Senado no Rio. Somados os votos de Molon, que foi o candidato do PSB, com os do candidato André Siciliano do PT, teria sido suficiente para ter mais votos que o Romário. Aquela divisão talvez tenha custado a possibilidade de a centro-esquerda ganhar o Senado no Rio de Janeiro. E você vê isso como uma questão mais estratégica do que ideológica? A questão dessa diferença de voto? Há uma tendência muito forte no voto brasileiro de uma tendência à personalização, ou seja, a uma adesão às figuras muito mais do que aos projetos político-partidários. Romário é uma liderança
que tem uma certa fluidez. Ele já esteve em campos políticos muito diversos. Hoje está associado ao bolsonarismo, mas não estava anos atrás. Portanto, há ali uma adesão que não necessariamente é apenas expressão de voto ideológico. Há um voto por personalidade, há um voto por adesão, por simpatia às próprias figuras, além da dimensão estratégica, da dimensão política, da dimensão programática e ideológica. E a gente vai daqui a pouquinho, né, continuar a nossa análise, mas por enquanto vamos entender um pouco o que aconteceu ontem, né? Porque durante a votação, só em Minas, cerca de 555 urnas foram substituídas. E apesar das ocorrências, de acordo com o TSE, nenhuma foi atípica e a votação foi tranquila em todo o país. Vamos ver. Em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, um jovem de 23 anos jogou uma urna eletrônica na parede após a mãe ser conduzida pela PM pelo crime de boca de urna. Ainda em Minas Gerais, o prefeito da cidade de Piranga, na zona da Mata Mineira, José Luiz de Oliveira, do PMN, foi preso por fazer propaganda política proibida nas redes sociais. De acordo com a polícia militar do município, ele foi conduzido à delegacia da cidade. Segundo o TRE-MG, 132 pessoas foram detidas em Minas por crimes eleitorais. No Rio de Janeiro, foram registradas 43 ocorrências. Todos os casos foram de boca de urna e tentativa de quebra do sigilo do voto. De acordo com a procuradora Neide Cardoso de Oliveira, um eleitor de Campos dos Goytacazes, região norte do Rio, tentou tirar foto de uma urna eletrônica. Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, o principal problema durante a votação foram as longas filas. Segundo Paulo Galizia, presidente do TRE-SP, o motivo da demora foi a biometria, usada pela primeira vez desde 2020. Outra ocorrência comum em diversos estados brasileiros foram eleitores que colaram teclas da urna. No Mato Grosso do Sul, um jovem de 22 anos colou os botões como forma de protesto à polarização política no país. Em Jundiaí, no interior de São Paulo, um eleitor não identificado colou as teclas 1 e 3 para impedir que outros eleitores votassem em candidatos do Partido dos Trabalhadores, que usa o número 13. E Paulo, quando a gente faz uma análise, né, do estado de Minas Gerais, é até curioso, né? Acho que aconteceu algo peculiar. Zema, ligado à direita, né, foi eleito, e Lula também, considerando a maioria da escolha do estado, conseguiu, né, por Minas. E uma outra coisa que eu achei muito curiosa também é considerar a BH, que é a maior escola, né, do estado, votou mais em Bolsonaro. Então, Bolsonaro teve mais força em BH, Zema ganhou, né, no estado de Minas, e Minas, em geral, votou mais no Lula. Uhum. Por que se dá? Minas tem uma longa história de voto descolado para governador e presidente. Se a gente pegar lá atrás, vou pegar 98, a eleição em que venceu em Minas Gerais Fernando Henrique, mas quem ganhou o governo do estado foi Itamar, que era um candidato de oposição naquele momento ao Fernando Henrique, que apoiava a reeleição do candidato do PSDB, que era o Azeredo. Em 2002 e 2006, o voto em Minas foi Lula para presidente, Aécio para governador, naquele processo que foi conhecido como voto lulécio. Em 2010, foi Anastasia e Dilma. Ou seja, tem uma longa história de um voto descolado. Não necessariamente o eleitor usa os mesmos critérios para fazer o seu voto para governador e para presidente. De 98 para cá, foram exceções os casos em que houve sintonia. Em 2014 houve, né, Pimentel e Dilma. 2018 houve empate, porque mesmo que não fossem aliados formais, Zema e Bolsonaro estão no campo da direita. Mas, historicamente, mais casos em Minas tiveram voto descolado do que votos associados. Isso também talvez seja uma boa notícia para o Lula, né? Porque o governador Zema já declarou que no PT não vota de modo algum, tudo sugere que ele vai apoiar o Bolsonaro, mas se a gente julgar por eleições do passado, não necessariamente a posição do governador impede que alguém vença eleições presidenciais aqui. Né? O Lula venceu apesar de Aécio, Dilma venceu apesar de Anastasia, portanto, esse voto para os dois níveis não necessariamente obedece à mesma lógica. Então já é um descolamento histórico. Um deslocamento histórico que não é só em Minas, mas em Minas se dá muito acentuadamente. Né? Tanto que alguns apelidos ficaram famosos, que é o Lulécio, o Dilmazia. Né? E agora houve um voto de Zema e Lula. Né? No Sudeste, o único estado em que o Lula venceu foi Minas. Portanto, há muitos eleitores de Zema que foram de Lula e, portanto, há um colamento deste voto que é descolado do ponto de vista da sintonia partidária.
É interessante pensar aí nesses padrões históricos que se repetem, né? Mas em Minas Gerais, como a gente disse, né, a disputa para governador foi decidida já no primeiro turno com o Romeu Zema reeleito. Vamos conhecer um pouco sobre o perfil desse político. Romeu Zema nasceu em Araxá, no Triângulo Mineiro, no dia 28 de outubro de 1964. Vai fazer 58 anos. É solteiro e tem 2 filhos. É descendente de italianos e possui, inclusive, cidadania. Zema se formou em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. É bisneto de Domingos Zema, que fundou em 1929 o Grupo Zema. Ele sempre trabalhou nas empresas da família. Em 1990, assumiu a presidência. Deixou o cargo após 26 anos de trabalho. Romeu Zema chegou a se filiar a um partido político por 18 anos, mas nunca se candidatou a nada. Em 2018, lançou-se candidato a governador de Minas Gerais pelo Partido Novo e, de azarão nas eleições, passou ao segundo turno e venceu com 71,8% dos votos, derrotando o ex-governador Antônio Anastasia. O plano de governo para a reeleição tem 20 páginas. Entre as propostas estão a ampliação de ofertas de procedimentos cirúrgicos para reduzir a fila de pacientes, a construção e operação de hospitais regionais por meio de concessões e parcerias com empresas privadas, além da ampliação das privatizações de estatais. Na educação, prevê a reforma das escolas estaduais, o ensino em tempo integral e a oferta gratuita de cursos técnicos. Além disso, Zema quer criar um fundo estadual para conceder microcrédito aos agricultores familiares. O vice de Romeu Zema é o advogado e professor Matheus Simões, de 41 anos. Ele nasceu em Gurupi, no Tocantins. Foi vereador de Belo Horizonte entre 2017 e 2020 e secretário-geral do Estado até março, quando deixou o cargo para formar a chapa como vice-governador. Então a gente conversou um pouco aí sobre a questão de que o Zema provavelmente vai realmente apoiar o Bolsonaro, né? Pensando aí nesse cenário, né? É possível a gente ver então uma mudança, né? Tendo esse apoio oficial do Zema para o Bolsonaro, é possível a gente ver uma mudança aí no ranking dos dois que estão aí concorrendo ao segundo turno da presidência? Ou... É óbvio que um apoio formal é melhor para quem está recebendo esse apoio do que um apoio informal. Mas essa longa série histórica mostra que não necessariamente os eleitores mudarão porque o governador apoiou um candidato a presidente. É óbvio que numa eleição renhida, qualquer voto faz diferença. E é, portanto, desejável para o Bolsonaro que essa aliança se dê em termos explícitos. Se isso será suficiente para tirar a vantagem que Lula construiu no primeiro turno, no segundo, a avaliar. Certamente a história de Minas, do ponto de vista dos anos de 98 em diante, sugere que eleitores do Lula não têm nenhum problema de ter votado no Zema e talvez não deixem de votar no Lula só porque o Zema está sugerindo, né? Acho que é melhor para o Bolsonaro que esse apoio se formalize, mas não há nenhuma garantia de que essa formalização se traduzirá numa virada da eleição mineira. E um dado importante dessa eleição de Minas é que, mais uma vez, não houve qualquer estado da federação que tenha tido um resultado da eleição presidencial mais parecido com o quadro nacional do que Minas. Os dados são praticamente idênticos, o que sinaliza que Minas é um bom preditor de eleições nacionais. Ninguém ganhou as eleições presidenciais sem ter ganho em Minas, porque Minas talvez seja um estado com tanta diversidade interna que ilustra muito a realidade nacional do pleito presidencial. E para a gente poder seguir nesse nosso bate-papo aqui, interessantíssimo, para a gente se aprofundar ainda mais, né, no primeiro turno das eleições, a gente chama o intervalo, mas é só o tempo de um cafezinho e a gente volta já já com o cientista político Paulo Roberto Leal. Manhã Diversa de volta para você e hoje nós estamos aqui com o Paulo Roberto Leal, que é cientista político, para analisar os resultados do primeiro turno das eleições que aconteceu ontem. Mais uma vez, seja muito bem-vindo à Manhã Diversa, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. E aí agora, né, os candidatos à presidência vão buscar apoio no segundo turno, né? Qual o importante aí pode ser um possível apoio de Ciro e de Tebet para algum dos dois candidatos? Novamente, é relevante que eles declarem apoio, mas eles não são donos de seus eleitores, né? É possível que os eleitores tomem suas decisões independentemente do que essas lideranças indicarem. Mas é desejável para as duas forças que chegaram ao segundo turno que essa explicitação se dê. A gente viu aqui a diferença do primeiro turno foi de 6 milhões de votos do Lula em relação ao Bolsonaro. Todos os outros somados têm em torno de 8,5 milhões. Portanto, supondo que o mais comum é quem votou no primeiro turno repetir o voto no segundo,
é crucial para o Bolsonaro extrair eleitores de Tebet e de Ciro, sob pena de não ser possível virar. O que significa, portanto, que os eleitores que votaram nesses candidatos, assim como votaram nulo e branco, mas que foram muito poucos, e os que se abstiveram, que foram 21%, são os que decidirão essa eleição. Em eleições presidenciais brasileiras, só houve um caso de um candidato ter menos voto no segundo turno do que no primeiro, que foi Geraldo Alckmin, em 2006, quando disputava contra Lula. Hoje é o vice de Lula. Ele teve 2 milhões de votos a menos do que tinha tido no primeiro turno, mas é o único caso. Portanto, o mais comum é que você tenha a expectativa de que os candidatos tenham mais votos no segundo turno do que tiveram no primeiro, o que significa que a conta para o Lula está mais perto de fechar do que para o Bolsonaro, e, portanto, o Bolsonaro tem que ter um esforço maior de tirar votos do Lula e herdar votos daqueles que não foram para o segundo turno. E parece que, do ponto de vista partidário, a tendência do MDB e do PDT é terem mais proximidade com Lula do que com Bolsonaro. Mas, como disse, os eleitores não são eleitores que necessariamente acompanham o que as lideranças partidárias em que votaram sugerem. E nessa disputa acirrada, realmente cada voto vale, né? Depois de uma longa noite de apuração dos votos, os candidatos se pronunciaram para falar do resultado do primeiro turno das eleições 2022. Vamos dar uma olhadinha. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, disse que a ida para o segundo turno é apenas uma prorrogação. Toda eleição que eu disputo, eu tenho vontade de ganhar no primeiro turno. Mas nem sempre é possível. Há uma coisa na minha vida que me motiva, me estimula e me faz renascer a cada dia, que é a crença de que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Durante toda essa campanha, a gente teve na frente, nas pesquisas da opinião pública, de todos os institutos, mesmo aqueles que não queriam que a gente ganhasse, colocavam a gente em primeiro lugar. E eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições. E quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. Durante o pronunciamento, o petista agradeceu aos brasileiros e aos profissionais da imprensa e também parabenizou os partidários que foram eleitos e lembrou da importância dos próximos 27 dias. Nossa presidenta tem uma tarefa importante que vai conversar com as outras forças políticas que disputaram as eleições. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, disse que venceu a mentira ao citar o resultado das pesquisas. Temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. E nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a classe mais afetada, que é consequência da política do fica em casa, a economia a gente vê depois, é consequência de uma guerra lá fora, de uma crise ideológica também. E tenho certeza que vamos poder melhor mostrar para essa parcela da sociedade que as mudanças que porventura alguns querem, pode ser pior. Perguntado sobre a mensagem para o segundo turno, Bolsonaro disse que a economia do Brasil está entre as melhores do mundo. O Brasil, levando-se em conta a grande maioria dos demais países do mundo, é o que melhor se saiu, está saindo na questão da economia. Talvez mostrar um pouco mais o que foi a pandemia também. O Brasil comprou 500 milhões de doses de vacina para quem se sentiu, né, no dever de se vacinar. Então nós só temos dados positivos que acredito que como vai ser um primeiro para o segundo turno bastante elástico, né, 4 semanas e não 3 como geralmente acontecia, dá para explicar bem à população o que aconteceu. Simone Tebet, do MDB, disse que vai se posicionar e escolher um lado para apoiar no segundo turno. A senadora pediu aos partidos que tomem uma decisão o mais rápido possível. Só não esperem de mim, eu que tenho uma trajetória de vida, de luta pelo país, neste país que tanto precisa de nós, de reflexão, mas de ação. Não esperem de mim omissão. Tomem logo a decisão, porque a minha já está tomada. Eu tenho lado e vou me pronunciar no momento certo. Eu só espero que vocês entendam
que este não é qualquer momento no Brasil. É importante que a gente durma e depois olhe o resultado da urna, em cada estado, em cada voto que o cidadão deu, para a gente entender que este é muito mais do que qualquer momento, um momento de decisão e um momento de ação. Ciro Gomes, do PDT, agradeceu aos eleitores e disse que está preocupado com o que acontece no Brasil. O político, que tentava a eleição pela 4ª vez, pediu mais algumas horas para conversar com líderes do partido e tomar uma decisão. Quero dizer a vocês que eu estou profundamente preocupado com o que eu estou assistindo acontecer no Brasil. Como vocês sabem, eu vou inteirar 65 anos de vida e tenho 42 deles dedicados ao amor, à minha paixão ao Brasil. E Paulo, como você acha que as candidaturas em geral ali entenderam esse primeiro turno? Parece que há uma tendência já consolidada há muito tempo de uma eleição com ineditismo, que é a primeira vez em que você tem dois candidatos com o nível de conhecimento que tem Lula e Bolsonaro. Nunca tivemos um ex-presidente disputando com um presidente incumbente. Isso diminuiu o espaço para outras forças, ou seja, ao se tratar de uma campanha que tinha duas lideranças deste peso, há um impedimento do crescimento de terceiras vias, de terceiras forças, que se manifesta no derretimento do Ciro, por exemplo, né, que começa a campanha com algo em torno de 10 pontos e vai terminar com um número bem menos expressivo. Portanto, essa tendência já estava insinuada a reduzir espaço para o surgimento de surpresas. E isso se manifestou de fato nas eleições de ontem, ou seja, o crescimento da Simone Tebet, que é significativo relativamente a de onde ela partiu, ainda assim coloca a Simone Tebet como uma terceira força muito atrás da segunda, ao contrário de outras eleições em que essa distância entre o terceiro e o segundo não era tão abissal como é agora. Portanto, isso é algo que expressa exatamente essa especificidade da campanha de 2022, reunindo um presidente e um ex-presidente. Então, para esse atual contexto, não vai nada além realmente dessa polarização. Eu acho que ela estava já insinuada há muito tempo, sim. E o próprio processo e a própria dinâmica de campanha consolidaram esse jogo bipolar. E apesar de todo esse ineditismo que a gente está vendo, é possível fazer alguma previsão para o segundo turno? Vai ser a eleição mais apertada da história? O que a gente pode esperar? É possível que sim, né? A gente não tem como fazer prognósticos absolutos, porque a gente olha para o futuro sempre tendo a régua do passado. Ao usar a régua do passado, nunca houve viradas do segundo turno para o primeiro, contando eleições presidenciais brasileiras. Mas o passado não necessariamente está condenado a se repetir. Portanto, há espaço para uma eleição muito renhida, muito disputada e que, obviamente, neste momento, conta com algum favoritismo inicial do Lula, mas que não pode ser tomado como algo inexorável à medida em que há variáveis e circunstâncias que podem alterar esse jogo. E aí, quando a gente fala, então, desse segundo turno, como foi avaliado durante toda a nossa entrevista, a gente está ali trabalhando com uma polarização, né? São dois lados realmente explícitos, e aí esse apoio de outros candidatos, ainda que nesse atual contexto não seja muito relevante a candidatura em si, mas o apoio vai realmente ser algo determinante. Os eleitores de Tebet e Ciro, mantidos os votos de quem votou no primeiro turno em Lula e Bolsonaro, supondo que se mantenham, são os eleitores de Tebet e Ciro, assim como os que votaram branco e nulo, muito poucos, e os que não foram votar que vão decidir quem ganha essa eleição. E eles, obviamente, pensando em cada passo dado, né? Agora chegando perto do segundo turno, né? Exato. É possível a gente pensar, talvez, aí... Perdão, a produção me passou uma pergunta aqui no ponto, só que eu não ouvi. Isso. A gente pode esperar aí um discurso mais moderado por parte do Bolsonaro nesse segundo turno também? Me parece que sim. Ou seja, a possibilidade de vitória dele passa pela chance dele herdar eleitores que não estiveram com ele no primeiro momento e que podem ser afastados por uma narrativa mais belicosa, como ele adotou no primeiro turno, até para manter a sua base unida. É bastante plausível imaginar que sim, no segundo turno, Bolsonaro se apresentará de maneira menos agressiva e talvez mais moderada do que no primeiro. E uma característica até já perceptível na campanha em si, né? Essa mudança de perfil, né? Talvez aquele perfil de embate tivesse já tendenciando para um outro direcionamento. No caso do Lula, isso ficou muito claro desde o início, né? O Lula o tempo inteiro posicionou sua candidatura para além do campo da esquerda. E a própria aliança com Alckmin era um sinal disso, né? Exatamente porque... supondo que esses eleitores mais ideológicos já estão
votando neles, você tem que avançar em relação a um eleitor mais centrista. Desconfio que no segundo turno os dois candidatos farão um apelo a este ponto do meio, porque os pontos mais ideologicamente afinados já estão com eles. Paulo Roberto, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui hoje. É um conteúdo muito denso para a gente analisar. Muito esclarecedor, né, Mari? Foi muito esclarecedor. A gente gostaria, talvez, de ficar conversando a manhã inteira aqui sobre isso, mas o prazer foi meu. te agradece demais a participação Eu aqui. que agradeço. Obrigada, É um prazer Paulo. estar com vocês aqui.